da criança. E muitas vezes é um grande desafio para quem cuida identificar sinais de que os filhos estão sendo vítimas desse tipo de violência. Aproximadamente 90% dos abusadores são pessoas conhecidas, como pais, irmãos, tios, avós, padrasto, madrasta, vizinhos, amigos. Além desse perfil de criminosos, hoje em dia as crianças e adolescentes ainda podem cair em armadilhas de pedófilos na internet. Por isso, é cada vez mais urgente saber como proteger os filhos ou uma criança próxima. Saber reconhecer esses sinais de agressão é o primeiro passo. Para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com o Maurício Cunha, ele é diretor do Child Funds Brasil, uma agência de desenvolvimento infantil que beneficia crianças, adolescentes e também jovens e as famílias. O Maurício fala com a gente de Fortaleza, no Ceará, e se você tem qualquer pergunta sobre esse assunto, ou mensagem, ou um breve depoimento, mande para o nosso WhatsApp 99313-9599. Maurício, bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite, pela sua disponibilidade. Bom dia, Maurício. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão importante que precisa trazer mais consciência na sociedade sobre esse flagelo que nos afeta. Sem dúvida, Maurício. E vocês fazem parte de uma rede, né, de atendimento para o desenvolvimento infantil. Abuso sexual não é o único foco de ação de vocês, mas qual é o papel do abuso sexual dentro de todo o trabalho que vocês fazem? A gente sabe, Diego, infelizmente, que a criança e o adolescente, eles são o público vulnerável que mais sofre violências e violações de direitos no nosso país. Isso aí são dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Disque 100. E o Child Fund é uma organização que trabalha com crianças em situação de privação, exclusão e vulnerabilidade. E nós percebemos quanto que as nossas crianças são vítimas de violência gravíssima. Não só crianças de baixa renda, mas todas as crianças brasileiras. Ser criança no Brasil já é estar em condição de vulnerabilidade, principalmente a todas as formas de violência psicológica, física e sexual. Estamos tratando hoje da violência sexual, que é um problema gravíssimo, que a sociedade precisa estar cada vez mais alerta. Maurício, os abusadores domésticos, que são aquelas pessoas próximas à vítima ou próximas à família, são mais difíceis de identificar, porque eles vão agindo de forma sorrateira, eles não são vistos ainda como monstros até que se descubram o que eles estão fazendo, Exatamente. É importante a gente desconstruir o mito de que o abuso sexual é uma coisa rara, de que nunca vai acontecer com meu filho, com a minha filha, e de que quando acontece, o abusador é aquele tarado babando lá na esquina com problemas psiquiátricos. Não. Infelizmente, mais de 80% do abuso sexual acontece no ambiente familiar e é perpetrado por pessoas de confiança da criança e da família. São pessoas acima de qualquer suspeita. São pessoas que podem aparentemente ter um comportamento social absolutamente normal, mas que estão abusando de crianças e adolescentes, seja por meio de ameaças, seja também por indução da vontade, que essas armadilhas são o que você mencionou, que é atrair a criança para um relacionamento, oferecendo recompensas, brinquedos, doce, bala, diversão, e no fundo o que essa pessoa quer é abusar da criança ou do adolescente. Maurício, que sinais a criança então pode dar de que está sendo vítima desse tipo de crime, no que os pais, os responsáveis precisam prestar atenção? É importante criar um ambiente favorável para que a criança possa se expressar, um ambiente de confiança, porque a criança abusada, além de ser vítima, ela tem sentimentos de culpa, de vergonha e de medo. Então alguém que está passando culpa, vergonha e medo, ainda mais uma criança, só vai abrir e falar o que está acontecendo se tiver um ambiente de confiança muito sólido ao seu redor. Lembrando que a criança, ela não inventa um abuso, tá, pessoal? Não é parte do repertório psíquico de uma criança inventar essa história. Quando uma criança relata uma situação de abuso, chega a relatar uma situação de abuso, é porque em mais de 95% dos casos, aquilo de fato está acontecendo. Mas se a criança não chega a verbalizar o fato, ela vai falar, entre aspas, de outra maneira. Que maneira é essa? E aí a importância dos adultos
estarem observando esses comportamentos, esses sinais identificadores de que a criança sofreu a violência. Seja uma reinfantilização, a criança que não chupava chupeta, por exemplo, volta a chupar, volta a ter comportamentos anteriores ao seu estágio de desenvolvimento, terror noturno, depressão, medo de ficar na companhia de determinado adulto, desenhos hipersexualizados, um vocabulário, uma forma de expressar e de transmitir conhecimento sexual que não é compatível com a idade. No caso de adolescentes ou pré-adolescentes, né, já ideação suicida, automutilação, enfim, comportamentos, brincadeiras sexuais inapropriadas, são formas que os pais, os responsáveis podem observar e apontam para a possibilidade de que aquela criança está sendo vítima de algum tipo de violência sexual. Maurício, agora vamos dar algumas orientações para os pais, né? Porque chega uma certa idade que o filho ou a filha quer dormir na casa do amiguinho, né? Que orientações devem ser passadas para essa criança antes de ir dormir na casa do amiguinho, antes de frequentar a casa de um amiguinho recente, né? Porque se é um amigo antigo, um amigo conhecido da família, até assim tem risco, né? O risco ele está mais próximo do que se pensa, né? Só para dar um dado aqui, nós temos isso, são estudos acadêmicos que mostram que 1 a cada 3 e 4 mulheres no Brasil sofrerá algum tipo de violência sexual antes de completar 18 anos, ou seja, na fase da infância e adolescência, e 1 a cada 6 homens. Então você vê que é uma outra pandemia que nós temos, muito cruel, muito insidiosa, com consequências gravíssimas. Então, como eu disse antes, é importante criar para a criança um ambiente onde ela tenha confiança, onde ela possa expressar o que está acontecendo com ela. E a criança pode ser orientada. Existe o carinho bom, existe o carinho mau. O carinho mau, ele gera culpa, vergonha e medo. Existem partes do corpo da criança, a criança precisa saber disso, que só a mamãe pode tocar, só o papai pode tocar. Não deixe ninguém mais tocar nessa parte do seu corpo. Não aceite convites para ir sozinho para um determinado lugar, uma sozinha para um determinado lugar. Não aceite convites de estranhos, né? A criança precisa ser orientada, ela mesma, criança e adolescente, né? Precisa ser orientada ela mesma a expressar o que está acontecendo com ela, os seus sentimentos. E realmente eu aconselho os pais a terem um olhar extremamente vigilante. A gente não quer criar um clima aqui de paranoia, não é isso. Mas isso é muito mais comum do que parece, né? E toda criança está suscetível, às vezes seja no ambiente escolar, seja no ambiente até mesmo religioso. São muitos relatos de casos de abuso e violência sexual sofridos pelas crianças. Então, sempre a conversa, sempre a transparência, sempre um ambiente de acolhimento dessa criança e desse adolescente é fundamental. Agora, Maurício, o nosso tempo está acabando, mas dá tempo de mais uma pergunta. Eu queria aproveitar a sua presença para abrir um pouquinho o leque, né? Aproveitar que vocês têm um trabalho tão legal em diversos aspectos com crianças e adolescentes e que, de certa forma, acredito que vai ter relação também com a questão do combate ao abuso sexual, porque vocês estão com uma campanha para combater a educação violenta, né? De pais que batem, que é aquele só um tapinha e tudo mais. Fala um pouquinho rapidinho para a gente sobre isso e, de certa forma, pode até ter relação com esse combate ao abuso, que pode intimidar a criança, pode criar uma relação com os pais diferente, né? Exatamente. Nós estamos com essa grande campanha de combate à violência contra a criança no Brasil. A criança é o público que mais sofre violências, como eu já falei. O caso do menino Henri Borel, por exemplo, que é um caso público, todos conhecem. São 18 Henri Borel no Brasil por dia. Tá? É mais ou menos a média de crianças assassinadas no nosso país de forma intencional. Não estou falando de acidentes de trânsito nem de acidentes domésticos, falando de mortes intencionais de crianças e adolescentes. Então o Child Fund Brasil lançou a campanha Criança é para ser Cuidada. Você pode acessar o nosso site criançaeprasercuidada.com.br ou o site do Child Fund Brasil. Nós queremos levantar uma ampla conscientização, uma ampla campanha, todo mundo trabalhando para que o Brasil seja o melhor país do mundo para ser criança, combatendo todas as formas de violência contra a criança, seja a física, como eu citei o caso do menino Henri Borel e outros, seja a sexual, que é o tema da nossa conversa de hoje, como também a violência psicológica. A melhor forma de educar uma criança não é por meio da violência. E aí nós queremos conclamar a todos para juntos
transformarmos essa realidade de violência contra as nossas crianças. Muito bem, Maurício Cunha, diretor do Child Fund Brasil. Maurício, muito obrigado, uma excelente tarde, boa semana, bom trabalho para vocês sempre e até a próxima. Obrigada, Maurício, até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Hoje, 7 de fevereiro, é o Dia Nacional da Luta dos Povos